A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo. Eu peço um minutinho da sua atenção para juntamente comigo meditar na palavra do Senhor Jesus. Antes de eu entrar em oração aqui, porque está uma bênção, graças a Deus. E um versículo bem conhecido da palavra de Deus, aonde se encontra aqui, até abrir certo aqui. Olha que versículo tremendo aqui, ó. Diz assim: Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim ou para o mundo, pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Daí ele diz aqui no 16, e a todos quanto andar conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Uma palavra bem conhecida aqui, que fala do apóstolo Paulo, um dos maiores homens de Deus que passou nessa terra. E o que mais trouxe ensinamento e doutrina para a igreja. Um homem que marcou o seu tempo e mesmo depois que o Senhor recolheu ele para a glória, os seus ensinamentos, inspirados pelo Espírito Santo, estão nas páginas deste livro material. Neste livro, de uma folha, onde foi escrita com tinta. Só que esta palavra é uma palavra eterna, que mesmo ela não estando escrito em nada do tempo que se terminar a vida terrena e nós passarmos para a vida espiritual, a mesma palavra, o mesmo poder, a mesma vida continuará eternamente. Porque o Senhor Jesus diz: passe os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é espiritual. Porque a palavra de Deus tem um espírito. E esse Espírito é o Espírito eterno. Qual é o Espírito eterno? O Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará em toda a verdade e manterá a nossa vida por toda a eternidade. O Espírito Santo desta verdade eterna. A palavra de Deus ela é poderosa. Eu costumo dizer que o maior poder de Deus materializado na terra é o que está escrito nessas páginas deste livro sagrado. A verdade. Como o próprio Cristo falou: examinai, pois, cuidai, ter nela a vida eterna. Por quê? São elas que testificam de mim. Agora, diante de uma verdade tão poderosa, tão viva e eterna, como pode você servir a Deus, entre aspas, falando? Porque
não conseguiu atingir um nível de maturidade espiritual para vencer o seu pecado. Como pode você estar 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 anos na igreja e ainda você não conseguir receber a virtude desta palavra para viver uma vida em santidade? O que está acontecendo? Você tem contato diariamente com a palavra ou toda semana está participando dos cultos, está ouvindo a mensagem, seja no celular, seja na casa, num rádio e na igreja? Está com contato direto com a palavra. E esta palavra que eu falei, que ela é eterna, é poderosa. Ela tem o espírito de poder e glória, o espírito de santidade e sabedoria. E você está todos esses anos participando da igreja, participando de tudo aquilo que proporciona a religião e ainda não conseguiu vencer o seu pecado. Como pode? Eu mostro para você aqui, ó, palavra de vida eterna, palavra de poder e glória, palavra de sabedoria e santidade. E eu pergunto para você, cadê este poder na tua vida? E eu pergunto para você, cadê esta sabedoria na tua vida? E eu pergunto para você, cadê esta santidade na tua vida? O Espírito Santo, o Espírito desta palavra, guia em toda a verdade. O que significa em toda a verdade? Guia em santidade. Uma vida santa e poderosa em Deus, que venceu o pecado, que venceu a carne, que venceu o mundo, que pisa na cabeça da serpente e de escorpião. Que poder é esse? Poder para expulsar principados e potestades. E eu te pergunto, você está há quanto tempo na igreja, tendo contato com esta palavra e ainda continua sendo um carnal, uma carnal mundano, uma mundana, que não venceu o seu pecado, que não tem poder para expulsar demônio, que não tem sabedoria para viver uma vida santa na presença de Deus nesta terra imunda. Jesus falou. A palavra é alimento para o espírito. A palavra é vida. E está escrito, o reino de Deus não consiste somente em palavra, mas em poder. Cadê o poder da palavra dessas igrejas? Será que esta palavra que está sendo pregada, esta teologia é uma teologia guiada, inspirada pelo Espírito Santo, uma palavra viva? Se fala tanto em palavra, tem que ter palavra. E cadê o poder desta palavra? Cadê a vida desta palavra? Cadê a santidade desta palavra? Cadê? Fariseu, mundano,
Cadê Laodiceia? Cadê o poder? Cadê a vida? Cadê a virtude? Cadê a santidade? Cadê o impacto no mundo espiritual? Cadê? Tem teologia, sou teólogo, eu tenho diploma de teologia, mestre em divindade, sou bacharel em teologia, fiz 3, 4, 5 anos de teologia, mas ainda é um carnal, está dando ensinamento de teologia, mas ainda é um carnal que não venceu a sua carne. Daí você acha que os que te ouvem, daí você acha que aqueles que aceitam a palavra de você vão ser espiritual, vão ser santo, se você sabe que você é um carnal porque não venceu a tua carne ainda e está só na teoria, está só na teologia morta. Cadê o poder? Cadê a virtude? Que a pessoa chega endemoniada na igreja e sai endemoniada. Cadê o poder? Cadê a virtude? Que a pessoa chega toda na vaidade, no mundanismo, em pecado na igreja e sai confortavelmente regozijando, dizendo que culto maravilhoso, e não tem uma convicção do seu pecado, não tem um confronto do seu pecado, não se sente desconfortável com o seu pecado. E o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus diz: o Espírito de vida, o Espírito de luz, de glória eterna é o Espírito Santo. E cadê o Espírito nesta palavra que não confronta o pecado? Cadê a luz desta palavra que não confronta as trevas? E ele sai de lá feliz na carne, feliz, regozijando na carne. Que culto maravilhoso! E não tem mudança de vida. Que culto maravilhoso! E não quer orar. Que culto maravilhoso! E não querem jejuar. Que culto maravilhoso! Mas não querem se santificar a vida ao Senhor. Que culto maravilhoso! Que culto abençoado! Hoje a palavra tá... Que palavra boa! Nossa, que palavra maravilhosa, mas não tem mudança de vida. Continuam fraco, carnal, mundano. Continuam apagados, sem graça, sem virtude e sem fruto. Cadê o poder da palavra? Cadê o poder da palavra? O que o apóstolo falou aqui? Gálatas 6,14, o que ele falou ali? Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Jesus é o centro. Jesus é o centro. De Gênesis ao Apocalipse, Jesus é o centro. Se Cristo for pregado fielmente, como o Evangelho está escrito, sem essas historinhas ou essa teologia morta, existe conversão genuína, existe santificação genuína e existe virtude. Existe o que o apóstolo falou: longe, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Estes crentes atuais da igreja moderna, mundana, não tem convicção, coragem de dizer o que está escrito aqui. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo.
Eles não podem falar. Esta igreja moderna, mundana, que aceitou a vaidade, não consegue falar. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe por que eles não podem falar? Porque eles são mundanos, porque eles são vaidosos, porque eles são carnais, porque eles estão apegados a esta vida terrena e eles estão participando de uma comunidade, de um ajuntamento de bode, não de ovelha, porque não consegue ouvir a voz do pastor. Quando eu digo a voz do pastor, é o que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entende qual é a voz de Cristo? Santificação, cruz, renúncia, consagração, oração, jejum, palavra. Quando eu digo palavra, eu não falo essas palavras de autoajuda ou que alimentam o ego desses carnais. Eu estou falando palavra de exortação, palavra de santificação, palavra que combate o pecado. Cadê o poder? Cadê a virtude desta palavra? A igreja atual, moderna, mundana, não pode falar como o apóstolo falou. A igreja primitiva só tinha uma visão. Qual é esta visão? A visão da cruz, a visão da crucificação, a visão da renúncia, a visão da morte, a visão da porta estreita, a visão do caminho estreito, a visão da separação do mundo, a visão da santificação do espírito, da alma e do corpo, a visão da glória dos céus, uma igreja santa que marchava triunfante em meio à perseguição, à aflição, em meio a grandes lutas e batalha, olhando somente para Jesus, o autor, o consumador da fé da igreja primitiva. Qual era a esperança? Qual era a esperança do coração deles? A esperança do coração deles era o arrebatamento, era a glorificação deste corpo humano. Há 2000 anos atrás, a igreja primitiva andava em santidade, já aguardando e ansiosamente para ser arrebatada. Vemos o apóstolo João dizendo: irmãos, andem em vigilância, em santidade, em sinceridade, para que não venham ser pego de surpresa naquele dia. O apóstolo dizia: estejais, pois, preparado para o grande dia do arrebatamento. Porque ele dizia: nós não somos da noite como os que se embebedam. Nós somos do dia, andamos, pois, sóbrios, porque o Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa, o ladrão vai de surpresa para roubar, para invadir uma casa, para furtar. E o que acontece com o arrebatamento também vai ser, e o arrebatamento pode ser agora. O arrebatamento pode acontecer neste exato momento, e eu pergunto: como está a sua vida diante de Deus? Você pode dizer como o apóstolo: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele falava isso?
Porque ele diz, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu posso perguntar para você agora, você pode dizer com toda a sinceridade e convicção do teu coração, pela vida que você está vivendo, você pode dizer, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Você pode dizer isso? Ou você é um carnal, uma carnal mundana ainda? Tem crentes que não estão nem aí para o arrebatamento. Não estão nem aí para o arrebatamento. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. O santo, aquele que o Espírito de Deus estabeleceu no coração dele, onde procedem as saídas da vida, um trono, aonde dali ele governa os seus desejos, pensamentos, sentimentos, da onde ali ele guia na vontade do Pai aqui na terra. Sabe qual é o maior desejo que existe? Sabe qual é a maior esperança que existe? É o arrebatamento. É o arrebatamento. É o arrebatamento. É o dia da glorificação dos filhos de Deus. Como está escrito aqui. Como está escrito aqui, eu vou mostrar para você o que está escrito aqui, ó. Olha que palavra, olha que palavra! O 18, Romanos 8, 18, em diante diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de comparar com a glória em que nos há de ser revelada. O 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Até a criação, a natureza está aguardando o arrebatamento do Senhor. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Que palavra tremenda! Agora veja no 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Oh, glória! Olha que palavra! Temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo. Por isso que eu falo, prova viva de que a pessoa é salva, é santa, ela busca crescimento espiritual, ela busca santificação em níveis maiores, novos enchimentos do Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz na vida do salvo, aperfeiçoar em santidade, para ser glorificado no grande e glorioso dia do arrebatamento. Olha aqui o que diz aqui, eu vou ler de novo, para confirmar o que eu já falei, que o verdadeiro salvo, aquele que tem o Espírito Santo, onde o Espírito Santo estabeleceu no coração dele um trono, e dali ele governa os sentimentos, desejos, vontades, intenções, convicções, atitudes. É dali que o Espírito de Deus governa os salvos.
E qual é o maior desejo, a maior esperança que eu falei? Vamos ler de novo? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo. Oh, glória a Deus, aleluia! Você tem essa esperança viva no teu coração, na tua alma, esta chama da esperança, aguardando o arrebatamento para a redenção deste corpo, para que este corpo abatido venha a ser conforme o corpo glorioso do Senhor. Aqui eu estou falando de quem? Dos salvos que, como o apóstolo falou, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você pode dizer isso? Agora, em contraponto, também podemos analisar e ver muito bem que aquele que não tem o Espírito Santo e não tem essa esperança viva em seu coração, porque é um crente carnal, mundano, vaidoso, ainda está preso a este mundo material terreno. Vamos ver o que está escrito aqui? Eu quero ver se eu acho. Quero ver se eu acho aqui. Aonde? Filipenses. Em Filipenses fala ali. Filipenses fala assim, ó. Para terminar aqui que já está dando tempo. Era só uns minutinhos, mas já está dando tempo aqui, senão vai perder esse vídeo. Em Filipenses o apóstolo falou: muitas vezes vos disse, se eu não me engano 3:17. Diz assim: muitas vezes vos disse e agora vos digo. Olha o contraponto, ou melhor dizendo, o contraste deste salvo que eu acabei de falar com aqueles que estão na igreja há 5, 10, 15 anos e não são salvos ainda. Presta atenção aqui o que o apóstolo falou. É o contraste do que o apóstolo falou ali. Daqueles que crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscência. Daqueles que foram crucificados na cruz de Cristo e já morreram para o mundo e vivem para Deus. Presta atenção no que o apóstolo falou ali. O apóstolo falou assim, ó. Muitas vezes vos disse, e agora vos digo novamente, que são inimigos da cruz de Cristo. E vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, da onde aguardamos o Senhor, que virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Você entendeu o contraste aqui daquele que é salvo com aqueles que são carnais, mundanos, materialistas, que ainda estão presos a esta vida terrena e não são salvos, não se converteram? A diferença está aqui. O Deus deles é o ventre, o coração carnal. A glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, da onde o Senhor virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Que palavra tremenda! Agora voltando ali na palavra que eu li em Romanos capítulo 8, versículo 24, 23, vamos ver aqui. 23, 8, 23, olha o que diz aqui, ó.
E não somente ela. Agora você imagine, a palavra de Deus fala que até a natureza, até a criação, a natureza aguarda o arrebatamento. Imagina o quão é espiritual esta palavra poderosa e esta promessa do arrebatamento é muito espiritual, porque a natureza revela a obra de Deus e a glória de Deus, a manifestação da presença e do poder de Deus. E ela aguarda o arrebatamento. Por causa do quê? Por causa ela está sujeita à vaidade por causa do pecado do mundo, da corrupção do pecado do mundo. E olha o que diz aqui. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Agora eu te pergunto, você geme na sua alma, no seu coração, desejando, aguardando e com a chama da esperança do arrebatamento? Ou você pensa em conquistar nessa vida, conquistar coisas terrenas, conquistar coisas humanas? Qual é o seu maior desejo? Tem crente que diz, o meu sonho é isso, o meu sonho é aquilo, o meu sonho é conquistar isso, é ter aquilo, é fazer isso, fazer aquilo. Mas não tem o sonho, o desejo, não tem de ter o corpo transformado em corpo de glória e de Jesus, e o desejo e a esperança viva. E não geme em seu íntimo desejando o arrebatamento. Por quê? Porque ele não está indo para lá. Porque quem está indo para o céu tem o desejo vivo, tem a esperança como uma chama no seu coração, e ele já está provando das virtudes do reino eterno do Senhor. Ele já está provando o céu aqui, e por isso que ele deseja o mais rápido possível ir habitar a presença do Senhor para toda a eternidade, porque ele olha para este mundo e ele vê morte, ele vê treva, ele vê pecado, ele vê imundícia, e ele deseja habitar por toda a eternidade na presença do Pai, livre de toda essa visão imunda que ele contempla neste mundo terreno pecaminoso. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Reflita nessas palavras. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus abençoe a tua vida, você que viu esta palavra, ouviu esta palavra até aqui. Deus abençoe poderosamente a tua vida e busque a santificação, se arrependa da tua carnalidade, da tua imundícia, da tua imoralidade, da tua vaidade, dessas roupas imundas, manchada pela carne. Se arrependa, muda, tira essas vestes do pecado, da vaidade, do mundanismo, essas vestes ímpias. Transforme o que está sobre o teu poder e o que está sobre o poder espiritual da sua alma. O Espírito Santo fará a obra, mas o que está nas suas mãos, Deus não vai enviar um anjo lá do céu para fazer você fazer aquilo. É você, tem muitos crentes que tem coisas que é para eles fazer, e eles esperam que Deus vai colocar ali no coração deles um ódio, e eles veem, vou ter que abandonar isso aqui. Não, você já sabe que é pecado, abandone, senão você vai se arrepender. Você está endurecendo o coração para o Espírito Santo que está falando. E a palavra de Deus diz que aquele que rejeita as palavras de santidade não rejeita o homem, mas rejeita o próprio Deus, porque Deus nos deu o Espírito Santo, e é pelo Espírito Santo que eu falo para você: santifique, abandone a vaidade, a carnalidade, a imundícia, a impureza, o materialismo, que é a idolatria, e se volte com o coração sincero, com a mente sincera diante de Deus, para você receber a plenitude do Espírito Santo e viver de glória em glória pelo Espírito do Senhor na face dessa terra. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Estarei entrando em oração aqui agora.
Poderia ir mais além, mas o tempo se esgotou aqui agora e eu vou entrar em oração aqui, estarei intercedendo em favor de todos, que Deus abençoe poderosamente com libertação, santificação, transformação, purificação, livramento e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a vida de você e da sua família, em nome de Jesus, receba esta palavra, seja liberto, transformado, busque a libertação, a santificação, a consagração, que Deus vai dar a vitória. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.